Como forçar a água a fluir onde a física e o clima dizem um não absoluto? Nos desertos da Arábia Saudita, um único metro cúbico de água custa $5. Isso é centenas de vezes mais caro que nos Estados Unidos, mas o preço financeiro é apenas o começo. O verdadeiro custo é uma batalha de engenharia. Construir um rio artificial de 499 quilômetros, onde a margem de erro para a inclinação é de apenas 2,5 centímetros a cada 30 metros. Se errarem por uma fração, a água para. Hoje, no canal Poder da Indústria, veremos como 70 mil toneladas de areia são movidas diariamente para criar artérias verdes. Esta jornada épica começa nas planícies escaldantes do sul da Ásia, uma região onde a seca moldou o destino de civilizações inteiras por centenas de anos e onde a chuva é um evento raro e imprevisível. Aqui, o Paquistão decidiu desafiar um de seus limites naturais mais severos, lançando um projeto para desviar o poderoso rio indo para o coração do deserto. O objetivo era colossal: transformar paisagens áridas e rachadas, onde as pessoas ainda precisam formar filas para conseguir qualquer gota de água limpa em terras férteis. Foi assim que nasceu o Canal Kachi, uma mega estrutura que se estende por aproximadamente 499 quilômetros. O investimento total estimado ultrapassou a marca de $800 milhões. Uma aposta financeira massiva na sobrevivência de uma região inteira. Para tornar isso realidade, a construção levou mais de 20 anos e mais de 10 mil trabalhadores foram mobilizados, operando centenas de máquinas de construção modernas em turnos contínuos, sob condições de terreno desafiadoras. Mas cavar uma vala na areia não é suficiente quando se está lutando contra a gravidade e a evaporação. O canal foi moldado com um perfil em forma de U largo, medindo cerca de 45 metros de largura na base, e com uma profundidade média de 7 metros. A engenharia por trás desse fluxo é de uma precisão cirúrgica, pois o objetivo era permitir que a água fluísse naturalmente, usando apenas a força da gravidade, sem o uso de bombas gigantescas que consumiriam energia infinita. Para isso, a inclinação longitudinal foi mantida dentro de uma margem incrivelmente estreita, de 1 polegada a cada 100 pés. Isso equivale a uma inclinação quase imperceptível. Equipes de topografia tiveram que verificar a elevação com instrumentos de nivelamento a laser a cada 48 metros, garantindo que o leito do canal permanecesse perfeitamente alinhado. Qualquer desvio significaria o fracasso do fluxo hidráulico. O trabalho físico para atingir essa precisão foi brutal. A maior parte da areia escavada foi reutilizada para construir diques em ambos os lados, formando paredes de 3 a 5 metros de altura. Em terrenos montanhosos, tratores cortaram as camadas de rocha passo a passo, enquanto em áreas baixas, caminhões transportaram material de enchimento estabilizado até que o nível exato fosse atingido. Em zonas de solo fraco, engenheiros perfuraram estacas de areia de 40 centímetros de diâmetro ou misturaram cimento e argila para fortalecer a base e evitar o afundamento da estrutura colossal. Sob o sol escaldante, longos comboios de caminhões e máquinas moviam-se sem parar. Um rio mecânico esculpindo a forma de um rio real no coração da terra seca. No entanto, mover a terra era apenas o primeiro desafio. No deserto, o maior inimigo não é apenas o calor do ar, mas a sede da própria areia. O solo seco nessas regiões é capaz de absorver qualquer água exposta em questão de horas. Se o leito do canal não fosse selado como um bunker, o rio artificial desapareceria antes de chegar ao seu destino. Foi aqui que a fase de revestimento se tornou o estágio mais crítico de todo o projeto. Primeiro, o leito e as encostas do canal foram umedecidos e nivelados com uma camada de 5 centímetros de areia fina para criar uma base suave. Em seguida, começou a verdadeira blindagem. Painéis de concreto com cerca de 10 a 12 centímetros de espessura foram despejados. Essas seções, medindo quase 5 metros de comprimento por 3 metros de largura, não foram apenas colocadas lado a lado. Elas foram separadas por juntas de expansão. Essas juntas são vitais e foram preenchidas com selante betuminoso quente. Esse material funciona como uma cola flexível, evitando infiltrações e permitindo que o concreto se expanda e contraia sob o sol implacável sem rachar.
Em áreas onde o subsolo era instável, a engenharia foi ainda mais longe, colocando uma camada adicional de geomembrana de polietileno de alta densidade, ou HDPE, sob o concreto. Essa membrana plástica ultra resistente foi fixada com âncoras de aço e coberta com uma almofada de areia protetora. Ao todo, mais de 350 quilômetros do canal foram revestidos com concreto, tornando este um dos maiores sistemas de impermeabilização já construídos no Oriente Médio. De cima, o canal parece uma fita de prata cintilante, cortando um mar de ouro, uma artéria de concreto, esperando para carregar seu sangue vital através do deserto. Mas enquanto o Paquistão focava na conservação através do concreto, outra nação no Oriente Médio estava prestes a redefinir a própria maneira como a água é usada na agricultura. Avançamos agora para o deserto de Negev, em Israel, onde a escassez de água não era apenas um problema, mas uma ameaça existencial, e a terra rachava sob o sol ardente. Aqui, centenas de escavadeiras e caminhões basculantes massivos iniciaram uma das maiores operações de escavação da história moderna da região. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do deserto. Imagine uma montanha de terra desaparecendo diariamente, abrindo caminho para um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores e trabalhadores labutaram em turnos rotativos, suportando temperaturas diurnas que frequentemente excediam os 46 graus Celsius. O objetivo era construir o Transportador Nacional de Água, um sistema capaz de transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora, do norte fértil até o sul árido. O projeto custou centenas de milhões de dólares na época e levou mais de 11 anos para ser concluído. Mas transportar a água era apenas metade da batalha. A outra metade era não desperdiçar nenhuma gota preciosa. Foi neste crisol de calor e necessidade que Israel inventou e aperfeiçoou a tecnologia de irrigação por gotejamento. Em vez de inundar os campos e perder água massiva para a evaporação sob o sol, a água do canal principal foi dividida através de uma rede complexa de canais secundários e tubos de pressão. Esse sistema entregava a água diretamente à raiz de cada planta. É uma precisão quase cirúrgica aplicada à agricultura. Como resultado, regiões antes consideradas sem esperança foram revividas em zonas agrícolas prósperas. Onde antes havia apenas poeira e sol, agora existem pomares de laranjas, vinhedos, campos de trigo e fileiras de tamareiras pesadas com frutas. Visto de satélites, uma longa fita verde agora serpenteia através do deserto dourado, a artéria verde que conecta o norte e o sul do país. Mas o que acontece quando uma nação não tem rios caudalosos para desviar, nem um norte fértil para explorar? Na Arábia Saudita, a única fonte disponível quase inesgotável é o mar, mas o mar está longe das cidades do interior e é salgado demais para beber. Aqui, a engenharia enfrenta um desafio diferente: construir rios de aço através de rochas sólidas para transportar água do mar. O processo começa com a criação de um corredor de construção de aproximadamente 40 metros de largura, permitindo que o processo de instalação prossiga continuamente. Mas o deserto saudita não é apenas areia macia, é também montanha e pedra bruta. Ao longo de certas seções que cruzam terrenos montanhosos íngremes e acidentados, a força mecânica das escavadeiras simplesmente não é suficiente. A solução é a força bruta controlada. Explosivos são usados para esculpir trincheiras diretamente na rocha sólida. Engenheiros colocam cargas controladas e as detonam em sequência para fraturar o leito rochoso ao longo do alinhamento planejado. O som da explosão ecoa pelas montanhas, criando instantaneamente a profundidade e a largura necessárias para assentar a tubulação com segurança. Mesmo onde a escavação mecânica é impossível, esse método permite que a construção continue através de paisagens extremas, mantendo a tubulação enterrada e protegida. O ritmo é implacável, avançando a uma média de 1,5 km por dia. Uma vez que a trincheira está aberta, começa o balé mecânico de alta precisão para criar a coluna vertebral de aço. As seções de tubos medindo cerca de 18 metros de comprimento e com um diâmetro massivo de 42 polegadas são selecionadas para reduzir o número de soldas necessárias em campo. No local de soldagem, a precisão é a lei. Uma braçadeira hidráulica interna é posicionada dentro da junta do tubo e expandida com sapatas de aperto de 360 graus.
Isso segura as duas seções de tubos gigantescas perfeitamente concêntricas e alinhadas antes que a primeira faísca voe. Uma operação de soldagem automatizada, apoiada por uma força de trabalho de cerca de 80 pessoas e dezenas de máquinas especializadas, entra em ação. Eles podem completar até 150 soldas por dia, trabalhando sob o calor do deserto. Não há margem para erro aqui. Uma vez que a soldagem termina, cada junta passa por uma inspeção ultrassônica automatizada para garantir que não haja defeitos internos invisíveis a olho nu. É como fazer um exame médico de alta tecnologia em cada centímetro da linha. Em seguida, a equipe aplica um revestimento epóxi líquido multicomponente, formando uma camada protetora totalmente selada contra a corrosão. Só então os tubos montados são baixados para a trincheira, usando tratores com guindastes laterais, máquinas poderosas conhecidas como side booms. Múltiplos side booms operam em sequência, levantando a coluna de tubos uniformemente e mantendo-a suspensa acima do solo. A coordenação precisa entre os operadores é essencial para evitar torções ou contato com as paredes da trincheira, o que poderia danificar o revestimento. Quando alinhado corretamente, o tubo é baixado gradualmente, centímetro por centímetro, até repousar no centro da trincheira sobre um leito de areia preparado. Essa tubulação titânica, enterrada sob toneladas de areia e rocha compactada, tem um propósito vital: transportar a água gerada por gigantescas usinas de dessalinização localizadas ao lado do Mar Vermelho. A cada dia, uma dessas plantas industriais pode converter 7 milhões de litros de água do mar em água potável. No entanto, transformar água salgada em doce consome uma quantidade colossal de energia. É por isso que o custo é extremamente alto, chegando a cerca de $5 por metro cúbico de água. Para colocar isso em perspectiva, nos Estados Unidos, o custo da água pode ser de apenas alguns centavos. Mas, no deserto, o valor da água não é medido em centavos, é medido em sobrevivência. Começamos nossa jornada em terras secas e rachadas, onde a ideia de água abundante parecia uma violação das leis da natureza. Agora, satélites orbitando a Terra capturam uma imagem diferente. Fitas verdes cortando as areias douradas, pomares florescendo onde antes havia apenas pó, e cidades prosperando graças a rios de aço enterrados sob a rocha. Isso não é um milagre. São milhões de toneladas de concreto, milhares de quilômetros de aço e a teimosia inabalável da engenharia humana, transformando a esperança em hidrodinâmica. Em um mundo onde o clima se torna cada vez mais hostil, essas artérias artificiais não são apenas infraestrutura. Elas são o projeto da nossa continuidade. Se você acredita que a tecnologia pode salvar o planeta, inscreva-se no canal Poder da Indústria e compartilhe este vídeo. A batalha pela água apenas começou. 1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre, mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa. O nosso foco é Heimaey, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973.
Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada. A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada, acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas, mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava. Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis, mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais. É o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão. A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido imóvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir. Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal.
Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220 mil toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente, mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1.200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo. O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas, projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1.000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos. O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o rio de fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade. O exército de água estava funcionando, mas, para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico. Tubos se rompiam constantemente com o movimento da Terra e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10 mil piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material. Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto.
A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo. Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone. Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido. Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem.
As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui: o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera. Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização. Um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina. Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade, que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno. Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes.
Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos. O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora, chegamos ao grande momento, a montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão, colocam a placa-mãe no lugar. Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada. Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura. Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico colorido são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é: através de um esforço humano monumental.
milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Imaginem uma pressão de 40 atmosferas. É o peso esmagador de uma coluna de água de quase 400 metros, pronta para esmagar qualquer estrutura como se fosse papel. Para construir a estrada mais profunda do planeta, sob este peso mortal, a Noruega rejeitou máquinas modernas de 700 milhões de dólares e voltou à força bruta da dinamite, porque arriscar tudo no método mais perigoso. Para compreender a loucura e a grandiosidade deste projeto, precisamos primeiro olhar para o mapa da Noruega. A costa oeste deste país não é apenas terra e mar, é um campo de batalha geológico. Milhares de fiordes, braços de mar profundos e gelados, cortam a terra como cicatrizes, criando um labirinto que isola cidades inteiras há séculos. Hoje, se você quiser dirigir de ponta a ponta por esta costa, prepare-se para uma maratona de exaustão. Uma viagem de apenas 1.100 quilômetros pode levar mais de 20 horas. Não por causa do trânsito, mas porque a estrada simplesmente acaba na água. Os motoristas são reféns de uma rede de balsas lentas, forçados a esperar em filas intermináveis, 7 ou 8 vezes, numa única viagem, à mercê de tempestades de neve e ventos que congelam os ossos. Para uma nação moderna, isto é inaceitável. A Noruega decidiu que não vai mais curvar-se perante a geografia. Eles lançaram o Projeto E39, uma ambição que faz as pirâmides parecerem simples. O objetivo é eliminar as balsas. Todas elas. Querem transformar esta colcha de retalhos numa única linha de asfalto contínua, onde se pode dirigir livremente, dia e noite, sem parar. Mas o preço para reescrever o mapa é astronômico. O governo destinou cerca de 47 bilhões de dólares para esta guerra contra a natureza. Para que tenham uma ideia, com esse dinheiro poderíamos construir dezenas dos arranha-céus mais altos do mundo. Mas aqui, todo esse ouro será enterrado na rocha e submerso no mar. No centro deste plano insano estão duas estruturas que desafiam a lógica. Uma ponte suspensa que flutua entre penhascos e um túnel, o Rogfast, que mergulha tão fundo no oceano que a pressão da água lá embaixo é 40 vezes maior do que a pressão do ar que você respira agora. Mas antes de qualquer máquina tocar o solo, os engenheiros tiveram de gastar uma fortuna apenas para ver o inimigo invisível. Construir algo desta magnitude não começa com escavadeiras, começa com navios que vêm através da escuridão. A administração de estradas da Noruega sabia que um erro de cálculo aqui não custaria apenas dinheiro, custaria vidas. Por isso, assinaram um contrato de 111 milhões de coroas apenas para recolher dados. Navios de pesquisa da Fugro, verdadeiros laboratórios flutuantes, foram enviados para as águas traiçoeiras dos fiordes. Eles não estavam apenas a medir a profundidade. Eles usavam sonares avançados para criar um mapa tridimensional do fundo do mar, lendo as rochas ocultas na escuridão total, como se estivessem a ler um livro em braille. A missão era aterrorizante. Eles precisavam saber exatamente como as correntes subaquáticas se moviam, com que força as ondas gigantes batiam nas paredes dos fiordes durante as tempestades de inverno e, o mais crítico, qual era a qualidade da rocha a quase 400 metros de profundidade. Imaginem tentar descobrir se uma pedra é sólida o suficiente para segurar um túnel, enquanto estão num barco a balançar na superfície, centenas de metros acima. Os engenheiros procuravam fissuras microscópicas no granito, falhas antigas que poderiam ceder sob a pressão de milhões de toneladas de água. Os dados que trouxeram de volta confirmaram o medo de todos. A natureza ali era brutal. O fundo do mar era instável e as pressões eram extremas. Para vencer, eles teriam de começar por dominar o ar antes de tentar conquistar o fundo do mar. O primeiro grande desafio foi a ponte Hardanger.
Olhando de longe, parece uma linha fina desenhada no céu, mas de perto é um monstro de aço e concreto. O local escolhido era um pesadelo, águas com 500 metros de profundidade e montanhas verticais de granito sólido. Não havia onde colocar pilares. A solução? Perfurar a própria montanha. Os engenheiros não construíram fundações no solo. Eles escavaram túneis dentro dos penhascos para ancorar a ponte, fundindo a obra humana diretamente com a geologia do planeta. As duas torres principais da ponte erguem-se a mais de 200 metros de altura. Foram construídas com uma técnica chamada deslizamento contínuo. Isso significa que o concreto foi derramado sem parar, 24 horas por dia, durante semanas. Se parassem, o concreto endureceria e criaria uma junta fraca, o que poderia ser fatal para a estrutura. Mas a verdadeira magia aconteceu quando começaram a tecer os cabos. Os dois cabos principais que seguram a estrada não são correntes sólidas. Cada um é feito de mais de 19 mil fios de aço individuais, mais finos que um dedo, mas juntos têm uma força inimaginável. O peso total destes cabos ultrapassa as 10 mil toneladas. Para os instalar, usaram uma tecnologia chamada fiação aérea. Um robô parecido com uma aranha mecânica viajava de um lado ao outro do fiord, puxando fio por fio, dia após dia. A precisão exigida era absoluta. Sensores a laser monitoravam tudo. Sabiam que uma mudança de temperatura de apenas alguns graus faria o aço expandir e a ponte baixar centímetros. Os engenheiros tinham de calcular a posição do Sol para saber exatamente quanta tensão aplicar. Foi uma dança perigosa no ar, mas foi um sucesso. No entanto, enquanto celebravam a conquista do céu, o verdadeiro terror aguardava nas profundezas do projeto I-39. Para atravessar a parte mais profunda e larga da rota, os engenheiros noruegueses consideraram uma ideia que parecia saída de um filme de ficção científica, um túnel flutuante submerso. A ideia era construir tubos gigantes de concreto, cada um com 250 metros de comprimento, e fazê-los flutuar debaixo de água, seguros por cabos ou pontões. Parecia a solução perfeita para evitar perfurar a rocha profunda. Nos testes, a tecnologia foi impressionante. Usaram lasers e sonares para alinhar as secções dos tubos com uma precisão de menos de 5 milímetros. Imaginem alinhar dois prédios debaixo de água com a precisão da espessura de uma moeda. Parecia que o futuro tinha chegado. Mas então, a realidade do Mar do Norte bateu à porta. Os estudos revelaram correntes subaquáticas imprevisíveis e violentas. E havia o problema da pressão. A quase 400 metros de profundidade, a pressão é de 40 bar. As juntas de borracha e as vedações que funcionam em túneis normais não foram feitas para suportar esse tipo de castigo constante. O risco era catastrófico. Se uma única vedação falhasse, a água entraria com uma força cortante, como uma lâmina líquida, destruindo o túnel em segundos. Não havia margem para erro. Com o coração pesado, mas a mente clara, a Noruega cancelou o plano futurista do túnel flutuante para o trecho Rogfast. A tecnologia era demasiado arriscada. A única opção que restava era a mais difícil: ir através da rocha, sob o fundo do mar. Mas como escavar lá, onde as máquinas modernas falham? No mundo da construção, existe uma máquina chamada Tatuzão, ou TBM. É uma fábrica subterrânea de 150 metros de comprimento que devora a rocha e deixa um túnel pronto atrás de si. Custam centenas de milhões de dólares e são consideradas o auge da engenharia. Mas para o túnel Rogfast, a Noruega disse não a estas máquinas. Por quê? Porque as TBMs têm um ponto fraco: a pressão. A maioria destas máquinas só aguenta pressões de 12 a 15 bar. O Rogfast atinge 40 bar. Se usassem uma TBM e uma vedação rebentasse lá embaixo, a máquina de 700 milhões de dólares seria inundada instantaneamente, matando a tripulação e bloqueando o túnel para sempre. O risco financeiro e humano era inaceitável. Então, os engenheiros voltaram ao método antigo, testado e brutal: perfurar e detonar. É uma guerra lenta e barulhenta. O processo é visceral. Plataformas de perfuração computadorizadas, guiadas por mapas 3D, fazem furos precisos na parede de rocha. Depois, enchem os buracos com explosivos.
A detonação sacode a terra. Cada explosão avança o túnel apenas 5 metros. É um trabalho de formiga titânica. Imediatamente após a poeira baixar, equipas de operários correm para pulverizar concreto nas paredes e inserir parafusos de aço gigantes na rocha. Eles têm de ser rápidos, porque a pressão da rocha quer fechar o buraco que acabaram de abrir. O ambiente lá embaixo é infernal. A temperatura chega aos 35 graus por causa do calor que vem do centro da Terra e das máquinas. O ar é pesado. Mais de 200 homens e mulheres trabalham em turnos, 24 horas por dia, removendo 1.000 toneladas de pedra por hora. É uma batalha física, suja e perigosa, onde a alta tecnologia serve apenas para apontar onde colocar a próxima carga de dinamite. Abrir o buraco é apenas o começo. O verdadeiro desafio é manter as pessoas vivas lá dentro. Quando a perfuração termina, o túnel é apenas uma caverna escura e úmida. Para se tornar uma estrada, precisa de pulmões e de um cérebro. O Hogfest não é apenas um tubo, são 2 túneis paralelos. Se houver um incêndio num deles, as pessoas podem correr para portas de emergência a cada 250 metros, que levam ao outro túnel, onde estarão seguras. Os testes de segurança são dignos de um filme de desastre. Primeiro, testam a impermeabilização, simulando a pressão esmagadora do oceano para garantir que nenhuma gota entre. Depois, ligam os ventiladores a jato. Estas turbinas gigantes no teto são tão poderosas que conseguem substituir todo o ar quilométrico do túnel em apenas 3 minutos. Se um caminhão pegar fogo, a fumaça é sugada instantaneamente, salvando vidas. Centenas de sensores são instalados para medir tudo: temperatura, fumaça, gases tóxicos. Eles simulam falhas de energia total, inundações e acidentes. Comboios de teste passam a 60 km por hora para verificar se as câmeras inteligentes conseguem detectar um carro parado na escuridão em segundos. Só depois de provar que consegue sobreviver ao pior cenário possível é que o túnel ganha vida. A inauguração não é o fim, é o início de uma vigília eterna. Um túnel submarino desta profundidade está sob ataque constante. O peso do Oceano Atlântico nunca descansa, e o túnel também não pode descansar. A manutenção é uma obsessão. Todos os meses, equipas descem à profundidade para inspecionar o concreto e as camadas de proteção. Eles procuram o inimigo silencioso, a corrosão causada pela água salgada e a fadiga do material. O túnel é um organismo vivo, cheio de nervos digitais. Sensores nas paredes sentem as vibrações dos caminhões pesados e as microdeformações da rocha. Se a pressão da água lá fora mudar devido a uma tempestade na superfície, o centro de controle sabe antes que aconteça qualquer problema. Veículos especiais limpam as paredes e o asfalto, removendo a fuligem e a gordura que poderiam tornar a pista escorregadia. É uma batalha silenciosa contra a entropia. A tecnologia mantém o túnel seguro, mas depende da vigilância humana constante. Esta estrutura foi desenhada para durar 100 anos, mas apenas se for cuidada como uma joia preciosa, enterrada na lama e na pedra. Em 2013, a ideia de ligar estes fiordes parecia um sonho impossível. Disseram que era demasiado fundo, demasiado largo, demasiado perigoso. Mas hoje, a Noruega está a terminar uma estrada que corre a 392 metros abaixo das ondas frias do mar. O projeto E39, com o seu custo de 47 bilhões, é mais do que uma obra de engenharia. É uma prova de humildade e força, quando as máquinas de perfuração mais caras e modernas do mundo se mostraram inúteis contra a pressão do oceano. Os engenheiros não desistiram. Eles adaptaram-se, voltaram à dinamite, usaram a precisão dos lasers e a coragem humana para esculpir um caminho onde a natureza tinha colocado uma parede. Transformaram o leito do mar numa autoestrada do futuro. Isto prova que, com determinação suficiente, nem a pressão de 40 atmosferas, nem a rocha mais dura da Terra podem impedir a humanidade de se conectar. Se você sentiu o peso dessa conquista, inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muitas mais histórias de gigantes de aço e pedra à espera de serem contadas.
Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra.
É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes.
Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultra puro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema, eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Você acha que o caos da natureza é impossível de controlar? Pense de novo. A indústria global economiza mais de 1,5 bilhões de dólares por ano ao entregar o comando de seres vivos às máquinas. Como a humanidade domina milhões de mentes imprevisíveis e as transforma em uma rede de 30 bilhões de dólares. De pastores robóticos nos céus a fibras que funcionam como ar-condicionado microscópico. Bem-vindo à era do pastor cibernético, onde a biologia encontra a engenharia pesada. Esqueça tudo o que você sabe sobre fazendas antigas. A imagem do pastor solitário com seu cajado é coisa do passado. O que estamos vendo hoje é uma operação de escala militar. Estamos falando de uma indústria colossal, onde apenas uma raça, a Merino, comanda quase 40% de toda a produção mundial de lã. Imagine rebanhos tão vastos que cobrem horizontes inteiros, áreas que só podem ser realmente compreendidas quando vistas do espaço.
Mas a inovação aqui não é apenas sobre tamanho, é sobre reinventar a função do animal. No estado do Texas, nos Estados Unidos, está acontecendo algo que parece ficção científica. Chamam de pastoreio solar. Imagine campos de energia gigantescos, milhares de painéis solares brilhando sob o sol. O problema sempre foi a grama. Ela cresce, faz sombra e rouba a eficiência da energia. A solução antiga era usar cortadores de grama barulhentos, movidos a gasolina, queimando dinheiro e poluindo o ar. A nova solução? Milhares de ovelhas. Elas são lançadas entre os painéis como máquinas biológicas de precisão. Elas cortam a vegetação sem tocar nos cabos, fertilizam o solo e transformam um problema em lucro. É um ecossistema duplo, onde a energia limpa alimenta a cidade e o pasto alimenta a indústria. E não pense que todas as ovelhas são iguais. A ciência dividiu essa espécie em mais de 1000 raças, cada uma projetada geneticamente para uma missão industrial específica. A Merino é uma fábrica viva de lã, produzindo até 5 quilos de fibra ultra fina por temporada. A Dorper é uma máquina de carne, projetada para explodir em crescimento, atingindo 40 quilos em questão de meses. E a Suffolk é o tanque de guerra do rebanho, feita para resistir a tudo. Mas controlar essa biomassa viva, garantir que cada grama de energia se transforme em lucro, exige mais do que cercas. Exige um controle de combustível tão preciso quanto o de um foguete espacial. Entre nos galpões modernos e você não verá fazendeiros carregando baldes. O trabalho pesado, sujo e impreciso foi eliminado. Olhe para o teto. Sistemas robóticos como o TKS Easy Feed deslizam silenciosamente sobre trilhos de aço, como trens futuristas de cabeça para baixo. Eles não se cansam, não erram e não desperdiçam. Dentro de seus tanques de mistura, pás poderosas trituram feno, silagem e amido, criando uma mistura homogênea em minutos. Mas a verdadeira mágica é invisível. Um computador central atua como o cérebro da operação. Ele analisa o peso, a idade e a necessidade calórica de cada grupo de animais. Ele pode programar dezenas de dietas diferentes em um único dia. Quando o robô passa sobre o coxo, ele libera a comida com uma precisão de gramas, nem mais nem menos. A precisão chega a 95%. O resultado? Ovelhas que crescem mais rápido, desperdício zero de ração cara e uma economia de mão de obra que vale milhões. Além dos trilhos aéreos, existem alimentadores lineares, que parecem metralhadoras de nutrientes. Eles disparam mais de 30 porções exatas por minuto para longas filas de animais. Sensores de peso garantem que cada grama de amido vá para o estômago do animal, não para o chão. É uma linha de montagem biológica onde o combustível é injetado com perfeição matemática. Mas um motor bem alimentado precisa de manutenção constante. E com milhões de cabeças de gado, como você verifica a saúde de cada uma sem um exército de veterinários? A resposta é a velocidade digital. No passado, verificar a saúde de um rebanho gigante era uma luta física, lenta e estressante. Hoje é um fluxo de dados. Apresento a você o classificador automático, máquinas como a Racewell. O que um humano levaria minutos para fazer, esta máquina faz em menos de 3 segundos. É uma velocidade que o olho mal consegue acompanhar. Quando uma ovelha entra na câmara, ela deixa de ser um animal e vira um código. Sensores leem o chip RFID na orelha dela instantaneamente. O sistema puxa a ficha completa. Quem são os pais? Quanto ela pesava semana passada? Que vacinas tomou? Em um piscar de olhos, a balança digital mede o peso com uma precisão de 100 gramas. Um sistema pneumático de porta se abre e, com um sopro de ar comprimido, empurra o animal suavemente para o curral certo. Doente? Para a esquerda. Pronta para o mercado? Para a direita. Precisa de mais comida? Segue em frente. Esta máquina também funciona como uma clínica de alta velocidade. O fazendeiro pode aplicar vacinas, checar os dentes ou dar vitaminas sem lutar contra o animal. Em grandes fazendas, um único sistema processa 600 ovelhas por hora. Isso economiza dezenas de milhares de dólares e elimina o erro humano.
A máquina não tem dias ruins, ela não se cansa, mas a saúde não é apenas peso e dados, é também uma guerra constante contra parasitas invisíveis. E para vencer essa guerra, a indústria usa a força bruta da química e da pressão. Parasitas podem destruir a qualidade da lã e matar o lucro. Antigamente, os fazendeiros usavam pulverizadores manuais. Era ineficiente, perigoso e gastava muito produto químico. A solução moderna é o túnel de imersão de alta pressão. Imagine um corredor de aço, onde a ovelha entra e é imediatamente cercada por uma névoa química. Bicos de precisão, posicionados em cima, dos lados e até por baixo, disparam jatos que penetram a lã espessa até a pele. É um banho químico total em segundos. Válvulas inteligentes controlam o fluxo para que nada seja desperdiçado. O uso de produtos químicos cai 40%, mas a eficácia é total. 800 animais passam por ali a cada hora, saindo protegidos por um escudo invisível. Mas a tecnologia também tem um lado suave. A reprodução é o coração financeiro da fazenda. A gestação dura 5 meses e é crítica. Quando os cordeiros nascem, a sobrevivência depende do leite. Se a mãe não tem leite suficiente ou se tem muitos filhotes, a tecnologia assume o papel materno. As mães robóticas são estações de alimentação automáticas. Elas misturam o leite em pó com água, mantendo a temperatura exata de 38 a 40 graus Celsius, a mesma do corpo da mãe. Elas alimentam os filhotes com doses exatas de até 200 mililitros, 8 vezes por dia. Sensores monitoram cada gole. A taxa de sobrevivência dispara. A tecnologia garante que a próxima geração seja forte. Mas em campos que se estendem até o horizonte, as ovelhas podem se perder. Quem vigia o rebanho quando ninguém está olhando? O cão-pastor é um ícone, mas ele tem limites. Ele se cansa, ele precisa comer. O novo pastor não precisa de nada disso. Ele voa. Drones de pastoreio são os olhos no céu da era moderna. Com baterias que duram mais de 30 minutos e câmeras de alta resolução, eles varrem hectares de terra em segundos. O que levaria horas a cavalo, o drone faz enquanto o operador toma café. Eles não apenas olham, eles agem. Quando o drone detecta uma ovelha desgarrada, ele não a assusta. Ele usa sons direcionais, frequências específicas que guiam o animal de volta ao grupo, sem pânico. É o controle remoto da natureza. Então chega o momento da colheita. O sol aquece e a lã precisa sair. Tesouras manuais são peças de museu. Agora usamos máquinas como a Heiniger, operando a 15 rotações por minuto. É um zumbido constante de eficiência. O tosqueador profissional, armado com essa tecnologia, remove o velo inteiro em uma peça única em menos de 2 minutos. É uma dança rápida e precisa, mas a ciência foi além. Existe algo chamado bioclip. Parece mágica. Em vez de lâminas, usamos biologia. Uma injeção de proteína cria uma fraqueza natural na raiz da lã. Uma semana depois, o velo simplesmente se solta, como se a ovelha tirasse um casaco. Sem cortes, sem estresse. Custa 3 vezes mais, mas para a lã de elite, a perfeição vale o preço. Porque uma vez que essa lã sai da fazenda, ela entra em um mundo de transformação violenta. Aqui é onde a sujeira vira ouro. Os fardos de lã chegam à fábrica sujos, oleosos e cheios de terra. O processo de limpeza é brutal e fascinante. Primeiro, a classificação. Lasers e olhos experientes dividem a lã em 120 graus de qualidade. Nada escapa. Em seguida, o banho. A lã é jogada em tanques de água quente, mantidos rigorosamente entre 60 e 70 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter a lanolina, a gordura natural da ovelha, mas seguro para a fibra. Detergentes industriais e tambores rotativos lavam a sujeira. O que sai é uma nuvem branca e pura, mas está molhada. Secadores gigantes sopram ar a 100 graus, baixando a umidade para exatos 15%. Agora, prepare-se para a violência da cardagem. Tambores de aço cobertos com centenas de milhares de dentes metálicos giram a 900 rotações por minuto. Eles rasgam, puxam e alinham as fibras. O caos vira ordem. A lã vira uma teia fina, quase transparente, mas ela precisa ser forte. As máquinas de fiar entram em ação. Elas esticam a fibra 40 vezes o seu comprimento e a torcem a 10.000 rotações por minuto.
10.000. O fio nasce ali, sob tensão extrema. Depois, os teares automáticos disparam fios a uma velocidade de 1.200 inserções por minuto. O barulho é ensurdecedor. O resultado é um tecido perfeito, capaz de nos aquecer ou resfriar, graças à estrutura natural da fibra que retém o ar. Enquanto a lã nos veste, a carne nos alimenta. E aqui, a regra é o frio implacável. A Austrália exporta bilhões de dólares em carne de cordeiro, e para isso, a higiene deve ser absoluta. As fábricas parecem laboratórios espaciais. Aço inoxidável por todo lado, luzes brancas, temperatura controlada. Linhas automáticas processam 250 animais por hora. Não há espaço para erro. O maior inimigo é o calor. Assim que o processamento começa, a carne entra em túneis de resfriamento rápido. A temperatura interna deve cair para entre 0 e 4 graus Celsius. Isso trava as bactérias e preserva o sabor. Serras robóticas e humanos com facas cirúrgicas dividem a carne em cortes que você vê no supermercado. Mas o toque final é o vácuo. Máquinas sugam todo o ar da embalagem, sem ar, sem deterioração. Cada pacote recebe uma etiqueta RFID. Se você comprar essa carne em Paris ou Nova York, um scanner pode dizer exatamente de qual fazenda ela veio. É o controle total, do pasto ao prato. Cada fibra de lã é um tubo de ar-condicionado natural, projetado pela evolução e aperfeiçoado pela engenharia. Do drone que vigia do céu à embalagem a vácuo que viaja pelo mundo, esta jornada prova uma coisa: a agricultura moderna não é uma luta contra a natureza, é um balé tecnológico de alta precisão. É uma indústria onde o caos vira ordem e onde o cuidado vira algoritmo. O que antes era lama e suor, agora é dados e aço inoxidável. E no centro de tudo, a humilde ovelha, agora parte de uma máquina global, continua a sustentar o mundo.